Então, vamos continuar aqui. Passamos pela fase introdutória, né, um módulo onde você foi remetido ali a uma curiosidade sobre as falhas em gerenciamento de projetos. Vamos agora iniciar efetivamente aí, o nosso material de apoio. Nesse momento nós vamos falar um pouco sobre introdução ao gerenciamento de projetos. Cristiano, qual o objetivo da gente estar falando sobre iniciação e gerenciamento de projetos? Nessa etapa vamos conhecer mais sobre a disciplina de gestão de projetos, entender como ela ajudará na construção e controle dos resultados do nosso projeto. Por que isso é importante? Cristiano, dentro da minha empresa nós já temos um PMO estruturado, temos um gerente de projeto, temos pessoas capacitadas em projeto dentro da nossa empresa. Não tem problema. Cristiano, eu não entendo nada de gerenciamento de projeto, não conhecemos a metodologia, nossa empresa é totalmente inexperiente no assunto. Então, o que nós vamos trazer agora nesse material é justamente um conhecimento básico sobre a disciplina de gestão, e você entender por que ela é importante, e aí você vai conseguir fazer um paralelo e enxergar quando a sua empresa está num projeto e ela não tem o sucesso esperado, você vai conseguir identificar claramente esses erros. Você vai falar assim, Cristiano, realmente nós falhamos porque nós não tínhamos o conhecimento da metodologia. Tá? Então, esse módulo agora, o objetivo dele é nivelar um pouco o nível de conhecimento para que você consiga falar com o seu consultor dentro da mesma página, né? Para que vocês fiquem na mesma página. Então, se eu retornar aqui, como atividades básicas, né, nesta tela, você vai precisar fazer um download do arquivo Introdução a Gerenciamento de Projetos, salvar dentro da pasta Gerenciamento de Projetos, né? Leia com atenção. Nós estamos pedindo aqui para que você pesquise mais sobre o assunto, estamos dando aqui algumas referências bibliográficas. A literatura é vasta, né? O tema de gerenciamento de projetos é um tema muito amplo, a metodologia, para quem não conhece, quem não é familiarizado, é complexa, mas ela é bastante pertinente, coerente, faz muito sentido quando você está numa gestão de projetos, você vai conseguir enxergar isso claramente. Então, pesquise, conheça um pouco mais. Estamos falando aqui um pouco sobre o PMI, né, que é um órgão que detém o corpo de conhecimento comum sobre a disciplina de gerenciamento de projetos. Inclusive, ele oferece uma certificação, né, para quem atende alguns requisitos ali, tem um conhecimento sobre o PMBOK. E hoje o profissional, né, o PMP, né, que é o profissional em gestão de projetos certificado, ele é bastante requisitado nas organizações, porque as empresas estão começando a entender a necessidade de ter pessoas capacitadas em gerenciamento de projetos. Porque o projeto é onde a empresa demanda recurso. Né? A gente está falando de plano estratégico, né? De visão de futuro. Então o projeto ele demanda recurso, ele exaure a organização em tempo, estressa colaboradores muitas das vezes. Então, ter o correto gerenciamento do projeto para que ele saia conforme planejado é fundamental. E as empresas estão começando a enxergar isso. Então, o profissional certificado, o profissional que tem um conhecimento em gestão de projetos, ele é bastante requisitado hoje nas grandes organizações. Tá? Então, vamos lá. Aqui a ferramenta está pedindo, né, antes de prosseguir, existem alguns itens que necessitam da sua atenção. Ou seja, fazer o download. Aqui, no caso, está aparecendo baixar novamente, porque estamos aqui falando de um módulo de apresentação. Mas no caso, na sua ferramenta, aí, provavelmente esse ícone vai estar em vermelho, né, solicitando aí o download obrigatório. Então você vai fazer o download, salvar dentro da pasta New Chapter. E eu vou repassar aqui rapidamente um pouco sobre o material. Mas lembrando, leia com atenção. Provavelmente essa telinha aqui onde você está me vendo agora, ela pode estar atrapalhando ali o texto, mas depois você vai ler com atenção. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu gerente de projeto, com o seu consultor, que ele vai estar lhe orientando.
Então, é um material de apoio aí sobre introdução a gerenciamento de projetos. Nós vamos falar um pouco sobre fundamentos em gestão de projeto, o papel do gerente de projeto, né, a iniciação de projetos. Leia com atenção, né? Só relembrando, eu vou estar aqui dando uma pincelada rápida no que a gente entende que é mais importante, mas o material está aí à disposição para que você leia com bastante atenção. Então, o que é um projeto? Segundo o PMBOK, um projeto é um empreendimento temporário realizado para criar um produto ou serviço ou um resultado único. O que isso quer dizer? Nós observamos que dentro das organizações existe uma confusão entre o que é um processo do que é um projeto, né? Então, o processo ele nos remete a uma continuidade, né? É uma situação que ela é contínua dentro da organização. Já o projeto não. Como o PMBOK explicita, existe um resultado ou um fim específico, ou seja, ele não é contínuo, ele tem um fim, né? E aí algumas etapas que a gente precisa seguir para chegar neste fim. Pode ser que ao final do projeto ele se torne um processo. Tá? Cristiano, não entendi. Então eu vou dar um exemplo aqui para tentar ilustrar melhor. A implantação de um centro de distribuição. A sua empresa definiu no seu plano estratégico que precisa de um centro de distribuição operando em determinada região para minimizar os custos logísticos, melhorar o atendimento do cliente, enfim. E o objetivo, o fim específico, é o centro de distribuição operando e atendendo esses requisitos funcionais de redução de custo logístico e de melhora no nível de serviço para o cliente. Agora, entre o planejamento e a execução, nós estamos falando do projeto. E aí, ao final do projeto, ou seja, o centro de distribuição operando, ali inicia o processo. Aí vai ser o processo operacional, né, do centro de distribuição, a sua rotina. Então, essa é a diferença. Os projetos eles têm um fim específico. Então, uma hora onde ele começa, uma hora onde ele termina. E o processo não, ele nos remete a uma continuidade. Então, quando a empresa ela tem dificuldade de entender essa diferença, ela começa a executar projetos como se fosse um processo, né? Então, a gente vê muito isso na organização. Tivemos uma ideia, pode até às vezes ser uma boa ideia. Vamos executar. Vamos abrir uma nova filial, vamos implantar um novo software, vamos criar uma nova área, vamos ampliar nosso maquinário. Tudo isso são projetos. Só que a empresa entende como se fosse um processo, que é uma coisa normal, uma coisa que é contínua. Então, a falta do planejamento, a falta da aplicação da metodologia de gerenciamento de projeto, e você vai ver durante esse material, que impacta bastante, começa a levar a organização a fazer, como a gente diz, né, no erro e acerto. Só que, quando a gente opera no erro e acerto, pode ser que ao fim do projeto ele tenha se tornado inviável. Tamanho foi o atraso no cronograma, os custos fora do planejado, um estresse na equipe, e é o que a gente vê muito. Então, é importante ter essa diferenciação. Então, quando na sua organização foi identificada a necessidade de um projeto, e siga os passos que nós vamos apresentar aqui agora. Tá? Então, você vai ver que faz muito sentido. Então, como o PMBOK fala, projeto ele tem um fim único e é um empreendimento temporário. Agora, o que é o PMBOK? O PMBOK é uma das publicações do PMI, como a gente diz, aquela instituição que detém aí o corpo de conhecimento comum. E o PMBOK é um livro, hoje existem várias plataformas, tem digital, tem físico, mas enfim, ele é um livro onde estão as boas práticas, onde estão os conhecimentos aplicados ali. Então ele foi elaborado e redigido
por diversos especialistas aí, espalhados por vários continentes. Ou seja, o PMI é uma instituição internacional, né, como o nome diz, e diversos especialistas aí contribuíram de alguma forma para tentar padronizar ou criar um corpo de conhecimento comum. Então, se você, como eu disse, quer ser um profissional certificado de gerenciamento de projetos, é importante aí que você tenha conhecimento sobre o que prega o PMBOK. Então, voltando aqui, gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas, né? É uma metodologia, né? Como eu disse, às vezes as empresas acham que no erro e acerto, vamos colocar para rodar, depois a gente corrige, mas não, existe uma metodologia que orienta e que ajuda a minimizar os impactos aí. Então, deixa eu retornar aqui porque é importante eu colocar isso. Dentro da New Shep, nossa metodologia ela é fundamentada em pilares, tá? E o primeiro pilar da nossa metodologia é justamente o pilar método. O que significa o pilar método? Significa que todas as iniciativas em que a New Chapter empreende dentro de uma organização, dentro dos nossos projetos, tem uma fundamentação metodológica. Ou seja, nada sai da cabeça de ninguém, não tem nada inventado. Tá? Então, assim, o pilar método ele garante que você esteja fazendo o certo do jeito certo. Podem haver desvios, pode não condizer em algum momento ali o plano com a realidade? Pode, mas como eu disse, é um desvio, tem que ser tratado, né? Então, a aplicação da metodologia dentro da New Chapter é uma coisa, é pilar da empresa, né? Nós trabalhamos com metodologia, às vezes a gente faz alguma flexibilização em tempo, em escopo, mas nós não abrimos mão do método. Porque nós não podemos garantir o nosso trabalho se não for assim. Então, às vezes, os clientes me perguntam muito: Cristiano, qual a garantia que você me dá do sucesso do projeto? E eu respondo categoricamente: por parte da New Chapter é 100%. Por quê? Porque nós estamos utilizando um método. É receita de bolo. Né? Então, agora, o que pode acontecer de errado está muito mais relacionado às competências organizacionais, cultura, capital intelectual, liderança, clima, né, do que especificamente pelo que está sendo aplicado, porque nós estamos aplicando metodologia, né, e é uma metodologia pacificada na literatura, né, nossos consultores são capacitados com formação, então receita de bolo. Se você seguir a receita do bolo, ele sai conforme está lá. Não tem como dar errado. Então, o que você precisa é acreditar na receita. Acreditei na receita, faz sentido para mim. Vamos usar a disciplina aí para a gente conseguir executar o que está sendo colocado pelo seu consultor. Tá? Então, como aqui está dizendo, gerenciamento de projetos ele é o conhecimento, que é a metodologia, né? As habilidades, que é a experiência prática, né, para aplicação, e ferramentas técnicas. Então, dentro do módulo, você vai estar sendo direcionado aí a diversos templates, formulários, que é justamente para salvaguardar o método. Tá? E tudo isso aplicado para atender os objetivos do projeto. Projeto, ele remete aí a um ciclo de vida. Você vai ver, se você tem algum conhecimento em ferramentas da qualidade, que ele é muito próximo ao que prega o PDCA, né? Então, nós temos aí uma fase inicial, né, o início do projeto, onde nós estamos fazendo o planejamento, e nós vamos elaborar o termo de abertura do projeto. No seu projeto especificamente, seu termo de abertura, ele basicamente traz o escopo do que foi a sua proposta comercial. Tá? Após o planejamento, nós vamos criar aqui um plano de gerenciamento do projeto, ou seja, como nós vamos aplicar na prática e como nós vamos garantir que o que foi planejado vai acontecer durante a fase de execução. Tá?
Então, planejamos aqui o termo de abertura, criamos um plano de gerenciamento do projeto, e aí nós vamos fazendo entregas durante a execução. Nós dividimos aqui em alguns marcos, né? Aqui até no texto estamos colocando aqui, ó, marcos são importantes, marcos são os momentos mais importantes do projeto, quando se conclui uma fase ou entregas principais. Voltando ao nosso exemplo do centro de distribuição, o objetivo final, a entrega final é o centro de distribuição operando, é o aceite pelo sponsor, né, ou pelo cliente do projeto. Mas nós podemos dividir, para melhor gerenciar, em etapas, ou seja, primeira etapa, validação do termo de abertura. Segunda etapa, homologação dos fornecedores, né, para aquisição dos materiais. Terceira etapa, abertura do projeto, um workshop de abertura para apresentar. A quarta etapa, entrega do local, né, se for um local, se formos trabalhar aí com a locação de imóveis, então a locação do imóvel ou compra do terreno, se for uma construção, enfim, podemos ir dividindo em fases, tá? E assim, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa parte do gráfico aqui. Ela está dizendo que, neste momento de início e organização do projeto, o nível de custo e pessoas envolvidas é menor do que na execução. Tá? Então, o que isso significa? Quando nós iniciamos projetos e apresentamos a metodologia, apresentamos o que vai ser empregado, geralmente os donos das empresas falam assim: nossa, Cristiano, mas assim, o PowerPoint é tão bonito, na teoria é lindo, eu quero ver na prática. Então assim, já existe uma resistência, né, uma falta de credibilidade, que é o que eu disse, competências organizacionais, cultura, liderança, clima, capital intelectual. Então, o PowerPoint é lindo, o planejamento ficou legal, eu quero ver na prática. Novamente, eu sou categórico em dizer, eu enfatizo bastante isso. Por quê? Porque realmente tem que fazer sentido no papel. Vamos só voltar aqui para que você veja, no momento do planejamento, os custos e pessoas envolvidas são muito menores do que na execução. Então, se você vai construir uma casa, você chamou um engenheiro, e na planta já está claro lá que as paredes não suportam o peso do teto. Você vai comprar material, você vai contratar pedreiros e vai mandar executar sabendo que no papel é inviável o projeto. Então, é onde a gente encontra bastante erros dentro das organizações. A fase de planejamento ela é importantíssima por isso. Porque no papel tem que fazer sentido. Por quê? Porque o papel aceita tudo. Você pode mudar, você pode corrigir, você ainda não está com tantos investimentos assim. Então, antes de partir para a execução, precisa fazer sentido no papel. No papel tem que ser factível o seu projeto. Tá? Então, é isso que nós fizemos. Nós validamos um termo de projeto, ou um termo comercial, um acordo comercial, com escopo básico. Nós vamos agora, na próxima fase, fazer o nosso termo de abertura do projeto, que é justamente isso. No papel tem que fazer sentido. Entrando em consenso, você com o seu consultor, com o seu gerente de projeto, é isso mesmo? É o que você quer? É o que você se sente confortável? Você acha que vai dar resultado? É factível de serem executadas as ações propostas no termo do projeto? Sim. Vamos para a implantação. Não. Corrigimos no plano. Tá? Então, essa é a diferença de utilizar metodologia ou você partir para a execução sem planejamento. Então, eu enfatizo bastante isso. Né? A fase do planejamento ela é fundamental para que você minimize os problemas futuros. Tá? Então, aqui no planejamento, só salientando, é o momento onde você define objetivos, faz levantamento de recursos necessários, análise de riscos, define cronograma, escopo, né? Então, é muito importante.
Vamos prosseguir. Processos de gerenciamento dos projetos. Então, depois do planejamento, você vai criar um plano para gerenciar, para garantir que aquilo aconteça. Como eu disse, existem estatísticas que apontam que mais de 80% dos projetos não cumprem com seus objetivos, né, dentro do planejado. E aqui nós identificamos alguns motivos. Se dentro da sua organização já passou por algum projeto, alguma situação e teve falha, faça um overview, dê uma olhada, faça um review, dê uma olhada se o problema não encaixa em alguma dessas situações, se elas não lhe são familiares, né? Primeiro, em definição dos requisitos. Cristiano, o que são os requisitos? São as premissas funcionais do projeto, ou talvez não funcionais. Então, como a gente colocou aí como exemplo no nosso centro de distribuição, um requisito funcional do projeto, que ele opere 24 horas. Então, antes de iniciar o projeto, eu definir o local, eu tenho que ver se não tem nenhum sindicato, algum acordo coletivo que impeça que trabalhe 24 horas, como é que é a questão de segurança naquela região. É bastante seguro, é uma área crítica, eu vou ter que colocar um alto investimento em equipamentos de segurança, em equipes de segurança, e isso aí vai inviabilizar a margem que eu espero com o meu negócio na frente. Então, tudo isso eu tenho que ver no papel. Né? Outros requisitos, tem que ser próximo a um cliente X, ou próximo a um ponto de conexão logística, um porto, ou enfim. Né? Então, no planejamento você define o requisito. Então, quando os requisitos são indefinidos, você não sabe para onde você quer chegar. Tá? Falta da gestão da mudança. Isso aqui eu vou até ampliar a tela para eu poder explicar melhor. Um projeto ele nos remete à mudança. Ninguém faz um projeto para que as coisas continuem como estão. Então existe uma mudança por trás. E as empresas não são adeptas à mudança. Os colaboradores são resistentes à mudança. Então lembra que eu falei lá atrás? Nós aplicamos o método, então a receita de bolo. O que impede o método de ser aplicado? São as competências organizacionais. Então, primeira competência, isso é o que nós observamos no nosso diagnóstico inicial. Cultura. Né? Então, cultura vem do dono, né? Vem da alta gestão. É uma cultura de mudança, eles estão abertos ao novo. Nós já observamos que em diversas empresas, clientes falam para a gente, Cristiano, eu quero que mude tudo. Desde que não mude nada. Nisso aqui você não pode mexer, aquele ali não pode tal. Então como é que a gente vai conseguir resultado diferente fazendo as mesmas coisas? Agora, também a gente observa que as empresas falam muito, mas as pessoas são resistentes. Mas existem metodologias, voltamos lá ao método, existem metodologias que auxiliam a mudança. São metodologias que nós chamamos de gestão da mudança. Estimativas imprecisas de recursos. Então, quantos projetos nós vemos que começam e param pelo caminho? Por quê? Porque você faz um planejamento que vai gastar um determinado valor, vai investir determinado recurso humano, enfim, vai alocar determinado recurso humano, e você faz uma estimativa imprecisa, no meio do projeto você vê que não é aquilo, que é muito mais, então acaba sendo melhor abandonado que continuar, só que nesse momento você já teve perdas, né? Pressão ou falta de apoio da administração. Então, aqui a gente está falando também de gestão da mudança. Estimativa precisa de recursos. Por quê? Porque às vezes a alta direção ela também não está envolvida diretamente no projeto, então ela pode fazer uma pressão sem saber. Então, dentro da fase de gestão da mudança, nós temos todo um processo de sensibilização, de alinhamento de expectativas, principalmente de engajamento de alta direção, justamente para isso, para que tenha um senso de realidade comum. Né? Ou às vezes acontece o contrário, falta de engajamento, a alta direção abandona o projeto, perde ali a motivação do projeto, o engajamento, e aí a equipe que está tocando o projeto começa a ter dificuldade de alinhar a agenda, não consegue falar com a direção, e não tem autonomia para tomar certas decisões, as coisas começam a travar. Né? Então, é bastante relevante que se tenha atenção sobre a alta gestão, sobre
ter uma pressão adequada, e principalmente manter enganjado também. Falta de planejamento, então esse aqui a gente já conversou, né, sobre a importante planejar. Riscos não avaliados, nós vamos falar mais na frente sobre gestão de riscos. Muitos ou nenhum dono do projeto, aquela frase popular e básica, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome, eu fico obeso. Então, dentro de um projeto é importante você definir um gerente. Isso é fundamental. Quem é a pessoa que vai ser responsável por aquele projeto? Nem sempre o gerente do projeto é o gerente da área que está sendo afetada pelo projeto. Tá? Então, esses motivos acabam gerando projetos intermináveis, orçamento furado, cliente insatisfeito e retrabalho da equipe. Então, como eu disse, faça um review. Veja se as falhas em projetos dentro da sua organização não foram acarretadas por alguma dessas situações. Aqui existe um pouquinho mais sobre o conceito, como eu falei, né? A gente olhando com atenção, a metodologia de projeto ela se assemelha muito com o ciclo PDCA, né? Nós temos uma fase de planejamento, uma fase de execução, monitoramento e controle. Então, leia com atenção aqui o material, vem explicando um pouco mais, né? Vamos prosseguir. Eu vou voltar aqui para explicar um pouco mais. Às vezes dentro da empresa a gente observa também o seguinte: Cristiano, dentro da minha empresa nós temos gerente de projeto, nós temos um área de projeto, temos pessoas capacitadas no projeto. E aí quando nós vamos perguntar sobre o corpo de conhecimento, né, o conhecimento comum de gerenciamento de projeto, a pessoa desconhece. Não estão sendo aplicadas as boas práticas. Então a pergunta é: como que você gerencia um projeto se você não conhece a metodologia de gerenciamento de projeto? Como você define uma pessoa para ser gerente de um projeto, responsável por uma área de projetos, se ela não conhece a metodologia de gerenciamento de projetos? Né? Então, se aí na sua organização essas 9 áreas aqui de conhecimento da disciplina de gerenciamento de projetos são desconhecidas, ou as boas práticas inseridas em cada uma delas não são aplicadas, é bom você rever o seu conceito sobre gerenciamento de projetos. Tá? Então, basicamente, pelo PMBOK, são 9 áreas. Né? Então, nós estamos falando de recursos, de aquisições, de riscos, de escopo, qualidade, tempo, comunicação e integração. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas aqui, de forma rápida, para que você tenha uma noção sobre o que cada uma mostra. Né? Então, quando a gente fala de escopo, quando a gente fala de escopo do projeto, a gente tem que descrever justamente o que é necessário para assegurar que no projeto esteja incluído apenas aquilo que é interessante para o projeto. Então, o escopo é isso, para que você não gaste energia desnecessária ou fuja muito do objetivo. Então, delimitar um escopo ele é fundamental. Né? Então, voltando ao nosso exemplo lá do centro de distribuição. Qual é o escopo? A implantação do centro de distribuição na cidade tal, pronto. Esse é o escopo. Verificar se depois do centro de distribuição operando, quais são os operadores logísticos, faz parte do escopo do projeto, operador logístico? Não, então não adianta eu gastar energia pensando em um operador logístico agora. Então, definição do escopo ela ajuda bastante que você foque a sua energia no que é necessário para a conclusão do projeto. Tempo. Então, esse aqui é conceitual, né? Se nós estamos falando que o projeto ele é uma atividade que tem um fim determinado, um recurso específico, isso nos remete a uma definição de tempo. Quando termina um projeto? Porque se ele não tem fim, ele é um processo. Né? Então, aqui dentro do tempo, a gente delimita o tempo total do projeto, marca as entregas, se nós formos fazer uma definição por marcos, né? Pequenas entregas durante o projeto, quando que cada entrega tem que ser realizada. Você determina tempo de execução para a atividade, né? Por responsável, fulano, você tem que entregar
tal atividade até tal dia. Então, você fazer uma gestão do tempo ela é questão básica no projeto. Custo. Né? Então, dentro de custo em projeto, a gente está falando primeiro no planejamento, no estudo de ROI, retorno sobre o investimento. Né? Um projeto ele é uma situação que demanda investimento da organização. E ele tem que ter um retorno, senão não é viável você fazer um projeto. Você investir tempo, recursos, pessoas, para não ganhar nada com isso. Né? Então, você fazer um business case, né? um estudo de caso financeiro, do que você vai gastar durante o projeto, qual o tamanho do seu investimento, por cento de custo, ou por tipo de consumo de recursos, e principalmente se após a aplicação desses recursos, o projeto finalizado, se você vai ter um retorno. Né? Então, tudo isso entra aqui na nossa gestão de custo. Qualidade. Então, se eu definir um escopo, se eu definir um custo, definir um tempo, garantir que tudo isso seja atendido nos remete aí a ferramentas de qualidade. Às vezes você pode ter, né, um desvio, então metodologia de análise e solução de problema, né, para você definir os planos de correção e principalmente de garantia de qualidade, né, metodologias padronizadas para que você consiga, antes do erro acontecer, antes do desvio acontecer, você consiga garantir que tudo vai acontecer conforme planejado. Recursos humanos, né? Então é fundamental, aqui entra forte a parte de gestão da mudança, mapeamento dos stakeholders, né? Partes interessadas. Comunicação também é um dos fundamentos da gestão da mudança, né? Manter as pessoas engajadas por meio de uma comunicação clara e efetiva, né? Todos envolvidos no projeto, sabendo o que tem que acontecer. Agora, dentro da minha matriz de mapeamento dos stakeholders, nós vamos falar sobre isso mais na frente, alinhado com o meu plano de comunicação, eu começo a entender o seguinte: será que todos os colaboradores, todos os envolvidos no projeto, eles precisam ter acesso a todas as informações? A informação que eu dou para um simples executor é a mesma que vai para a alta direção, é a mesma que vai para o cliente. Né? Então, é importante você fazer esse mapeamento. Exemplo claro aí, tem uma brincadeira que a gente faz, né? Na Bíblia lá consta a história da Torre de Babel, era um grande empreendimento que teve um fracasso, porque as pessoas de uma hora para outra não falavam mais a mesma língua. Né? Então, assim, comunicação efetiva ela é preceito básico para o sucesso do projeto. Riscos. Gerenciamento de riscos descreve os processos relacionados à identificação, análise, resposta, monitoramento e controle de riscos. Eu vou falar um pouco aqui sobre riscos. Por quê? Porque quando a empresa não tem uma maturidade de gerenciamento de projeto, não passa por essas fases de planejamento, gerenciamento de riscos e tal, ela vai direto para a execução. Né? Então, o risco não quer dizer que é uma certeza. Mas, dependendo do grau do risco, né, ele pode quase ser uma certeza. Então, identificar esses riscos, fazer uma análise para se criar um plano de monitoramento e controle dos riscos é condição básica para que a sua empresa consiga aí atingir o objetivo. Então vamos voltar ao nosso exemplo do nosso centro de distribuição. Quais são os riscos envolvidos? Nós ainda estamos na fase de planejamento, nós estamos no papel. Quais são os riscos envolvidos num projeto como esse? Nós temos riscos legais. Quais são as obrigações legais, certificações, liberações, alvarás que o nosso centro de distribuição está exposto? Todo tipo de auditoria, de fiscalização. Quais são os riscos financeiros? Nós vamos fazer um investimento
capital próprio, capital terceiro, qual os juros, né, o custo desse capital, se tem alguma mudança que está próxima de acontecer, pode ser que a taxa de juros mude, pode ser que lá na frente exista uma outra situação. E se os riscos com pessoas, temos mão de obra capacitada lá no local, o custo dessa mão de obra ela é maior do que em outra determinada região, né? Riscos de não conformidade. Quais os erros que podem acontecer durante a execução, durante as fases do projeto? Se acontecer, como é que nós fazemos? Riscos são os mais variados. Então, você fazer um mapa de riscos e em cima dessa identificação e análise você propor soluções, por quê? Porque a sua resposta ao risco ela pode ser uma resposta onde você vai corrigir esse risco, você vai tratar e resolver. Pode ser um risco que você vai assumir e aceitar, então você vai conviver com esse risco. Então você tem que ter um plano de contingência caso aquilo aconteça. E existem riscos que não são tratados, que não cabe uma ação. Então, mas se acontecer, você precisa ter uma resposta, um plano de mitigação, um plano de contingência, de resposta rápida ao risco. Então, fazer o mapeamento dos riscos e a correta análise e um plano de monitoramento e controle, muitas das vezes é o sucesso e o fracasso do seu projeto. Tá? Então, vamos voltar. Gerenciamento de aquisições. Então, do nosso plano de implantação do nosso centro de distribuição, então nós estamos falando muito sobre aquisição, né? Então, homologação de fornecedores, pesquisa de preço, né? Definição de níveis de acordo de serviço com seus fornecedores. É fundamental para projeto, porque projeto nós estamos falando realmente de investimento. Integração. Então, assim, em alguns exemplos a gente falou de comunicação com mudança, de pessoas com qualidade, de custo com tempo, né? Quanto maior o tempo, maior o custo. Então, como eu integro todas essas áreas num só projeto? Né? Então, o gerenciamento da integração descreve os processos necessários a assegurar que os vários elementos do processo sejam corretamente coordenados. Tá? Partes interessadas, né? Muitas das vezes a gente chama de stakeholders, nada mais são do que as pessoas e organizações que podem ser afetadas pelo projeto. Então, como a gente disse lá na comunicação, você fazer um mapeamento correto dos seus stakeholders é fundamental. Então, você vai levantar quem são os stakeholders, aqui a gente deu alguns exemplos, né? O patrocinador, o gerente do projeto, órgãos reguladores, equipe do projeto, usuários finais do projeto, do serviço, fornecedores, clientes, áreas interessadas, áreas de interface, desculpa. Mas podem haver vários outros. E aí você fazer um plano de acompanhamento, de mapeamento desses stakeholders, vai te ajudar bastante. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho lá o patrocinador. Ele é o presidente da empresa e é ele que tem uma alta autoridade sobre o projeto. Ele tem poder de finalizar o projeto a qualquer momento, de disponibilizar recursos, ele tem um alto poder sobre o projeto. E às vezes ele não tem interesse. Ele não quer acompanhar o projeto, ele é o presidente da empresa, ele está olhando outras coisas e o projeto de implantação do centro de distribuição é da área de logística. Então, a forma que eu vou conduzir o meu relacionamento com ele, com esse presidente, é diferente da forma que eu vou conduzir com o usuário, que é o diretor de logística. Por quê? Porque ele tem alto interesse e às vezes ele não tem poder. Ele não pode falar, nós não vamos mais construir o centro de distribuição. Nós vamos parar a obra. Mas ele tem alto interesse, ele pode influenciar. Então a forma como eu administro a relação com um stakeholder que tem alto interesse, alto poder e baixo interesse é diferente de como eu vou administrar com quem tem alto interesse e baixo poder. E é diferente da forma que eu vou administrar com aqui um órgão regulador. Ele tem alto poder, porque ele pode parar o seu projeto,
E às vezes ele pode ter um alto interesse, ele quer acompanhar para saber se vai estar tudo dentro das conformidades legais. Então é diferente lá de um fornecedor, que ele não tem poder sobre o seu projeto e também não tem interesse, mas ele é importante porque ele é um fornecedor. Então você fazer essa relação, entender, a gente chama essa matriz, né, de mapeamento de stakeholders, é fundamental para você poder direcionar e saber conduzir cada uma das partes interessadas. O gerente do projeto, né, é a peça-chave, né, resumidamente, o gerente do projeto é o responsável pelos resultados do projeto. Então, na sua empresa, na hora que você for definir o gerente do seu projeto, o RD, né, que nós chamamos, o representante da direção, lembre-se disso, ele é a pessoa que vai ser responsável por garantir que as entregas sejam realizadas, né? Então ele, além de tudo, ele cuida da integração do trabalho, viabilização de comunicação, né, administrar os recursos e equipes. Então tem que ser uma pessoa extremamente engajada, que acredita no projeto, que comprou, né, o projeto e tem, além de tudo, conhecimento técnico, né, dessas ferramentas que nós estamos apresentando. Cristiano, mas tem uma pessoa aqui que não tem, por isso nós estamos com esse módulo de introdução a gerenciamento de projeto, é justamente para que ele tenha esse conhecimento. Mas, além do conhecimento, é necessário que a pessoa tenha a liderança, né, a atitude, a habilidade para se liderar. PMO, o Escritório de Gerenciamento de Projetos, nós vamos estar falando sobre ele mais à frente, mas na verdade, como a gente disse, dentro da organização você tem a sua rotina, que são os processos, mas você tem o projeto. Então, ter uma equipe, eu não digo dedicada exclusiva a isso, dependendo do tamanho da sua organização. Porque tem empresas que demandam vários projetos, daí ela institui um PMO oficial. Ela tem uma equipe permanente de gerenciamento de projetos. Às vezes a sua organização não é o caso, mas você ter pessoas que vão estar dedicadas ao projeto, mesmo que em momentos elas vão estar seguindo a sua rotina normal, mas são elas que vão responder pelo projeto, isso é fundamental. Tá? Então por isso que nós vamos falar mais à frente sobre a instituição de um PMO, nem que seja para esse projeto específico. Pessoas em que o gerente de projeto, o seu consultor, vai estar reportando, vai estar cobrando, vai estar acompanhando, né? Então, quem é a pessoa ou o grupo de pessoas que vai estar responsável pelo projeto? Aqui a gente detalha algumas responsabilidades do PMO. E, para finalizar, nós vamos falar um pouco aí sobre o nosso projeto. Então, o seu consultor, o seu gerente de projeto, ele entrará em contato com você, com o seu representante da direção, o seu RD, a pessoa que vai tocar o projeto, para validar o termo de abertura, solicitar a indicação dos colaboradores que farão parte do PMO, validar o plano de risco, validar a matriz de responsabilidades, e aí sim nós vamos startar o projeto. Então, nesse momento, a sua empresa já vai começar ao final desse módulo de projeto, ela vai começar a ter uma maturidade de gerenciamento de projetos, seja para esse específico ou para qualquer outro, que ao longo do tempo ela vem a ter. Então, esse material ele está resumindo uma disciplina que é ampla, que é complexa, você viu que é complexo, mas que é necessário. Sem essas ferramentas que nós colocamos ali, identificação dos riscos, mapeamento dos stakeholders, criação de um plano de trabalho, o seu termo de abertura, que é o tema do nosso próximo vídeo, fica inviável você garantir que o seu projeto tenha sucesso. Ele pode até ter, mas você contou com a sorte. E infelizmente nós não podemos contar com a sorte sempre, e é o que sempre dizem, dinheiro não aceita desaforo. Então é muito mais importante a gente planejar, seguir a metodologia, porque as chances de que tudo dê certo são muito maiores. Então, amigos, obrigado. Leiam com atenção o material agora, nossos textos. Esse vídeo ele se estendeu um pouco, porque era importante a gente detalhar ali algumas situações, mas o seu consultor está à disposição caso tenha ficado alguma dúvida. Tá? Obrigado, nos vemos no próximo módulo. Um forte abraço.